Oi, minha gente, como vocês estão? O tema de hoje vai servir como um complemento a tudo aquilo que a gente já sabe sobre disciplinas espirituais. A leitura está em Gálatas 5, versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Muitas vezes a gente erra porque a gente apresenta ao Senhor somente o nosso espírito. A gente resume vida espiritual a atividades como leitura bíblica, oração, ouvir louvores, jejum. Todas essas coisas alimentam o nosso espírito, mas a vida espiritual, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Existem alguns pontos importantes e eu quero trazer eles aqui para vocês. Somos seres tricotômicos. Rebeca, o que é isso? Somos compostos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Logo, estas 3 partes que constituem quem nós somos precisam estar diante do Senhor. As Escrituras confirmam isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante: destas 3 partes, o espírito é como se fosse o núcleo de tudo isso. É o lugar de comunhão com Deus, onde a gente se relaciona diretamente com o Espírito Santo. Já a alma seria como a sala das emoções, onde a gente sente, reage, processa, onde estão as nossas vontades e os nossos desejos. Aqui a gente não vai falar muito sobre o corpo, mas o espírito e a alma, ambas são legítimas e não podem ser ignoradas. A gente precisa entender que elas têm funções diferentes. Sentimentos e emoções, elas reportam uma condição, mas é no espírito que há a disciplina, a clareza, a orientação que o Senhor nos traz. Até aqui, tudo certo? Alma e espírito são partes do nosso ser e as duas coexistem. Ambas têm funções diferentes e suas importâncias. Eu não posso valorizar um e desprezar o outro. E a prova de que desprezamos a nossa alma, cuidando da nossa vida espiritual, é que muitas vezes a gente tem a mania de maquiar os nossos sentimentos quando a gente está diante do Senhor, porque a gente acredita que aquilo que a gente está sentindo não é o que deveríamos estar sentindo. A gente sabe como a gente deveria reagir a algumas situações, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. E a gente leva isso para o Senhor de uma forma maquiada, como se estivéssemos conseguindo fazer aquilo, mas o Senhor sabe que não. Deveríamos ter fé, mas o nosso coração está sentindo medo. Deveríamos ter esperança, mas a gente sente dúvida. Deveríamos estar felizes, mas no fundo a gente está um pouquinho triste. E a gente chega diante do Senhor como se estivéssemos conseguindo dar conta de tudo, mas Ele sabe que a gente não está. E esconder isso do Senhor é a maior tolice que a gente pode fazer. No Salmo 42, a gente vê um exemplo de diálogo interno e oração sincera diante de Deus, e eu quero trazer aqui para vocês. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Percebe como ele foi sincero e não escondeu do Senhor a profunda tristeza que ele estava sentindo?
Esse salmo mostra como a consciência espiritual pode devolver pra gente a paz e o direcionamento quando a nossa alma está naufragando nas emoções. É a prova de que a gente não deve esconder do Senhor aquilo que realmente o nosso coração está sentindo. A gente precisa expor os nossos sentimentos a Deus para que eles sejam confrontados pelas verdades espirituais. Tenho certeza que você já viveu isso também, de chegar em oração e dizer: Senhor, eu não tenho mais nenhuma esperança. E aí o Espírito Santo vai falando com a gente, vai lembrando de algumas passagens bíblicas e o nosso coração vai voltando a ter fé e esperança e a gente sai dali reanimado. É a prova de que não esconder do Senhor aquilo que a gente está sentindo é a melhor forma da gente realmente encontrar a paz nele. Então não tenha vergonha de expor aquilo que você está sentindo. Seja raiva, amargura, rancor. Exponha isso diante do Senhor e Ele vai trazer cura para o teu coração. A gente precisa entender que é muito fácil a gente ter uma vida de atividades espirituais como ler a Bíblia, fazer orações regulares. Tudo isso é muito fácil, de certa forma, mas expor o nosso homem interior despido completamente diante do Senhor, isso requer coragem, vulnerabilidade, mas a gente só vai encontrar cura, renovo, transformação quando a gente fizer isso. Ter uma vida verdadeiramente espiritual vai além de atividades que a gente pode fazer. É principalmente sobre manter essa consciência espiritual ativa durante os nossos dias. E vão ter dias bons e dias ruins. E tudo que passar pela gente precisa ser exposto e conhecido diante do Senhor. Esse é o cerne da vida espiritual. Para concluir, não importa o que você esteja sentindo, deixe o Senhor saber disso. Exponha isso diante dele e ele vai te trazer orientação, clareza, discernimento para lidar com isso. E ele pode mudar a tua visão. As nossas emoções, elas são instáveis e isso pode atrapalhar a gente de ver com clareza as coisas que acontecem na nossa vida. E somente quando a gente leva isso para o Senhor é que ele consegue mostrar pra gente realmente o que está acontecendo. E a gente consegue lidar com estas coisas de forma diferente. Eu acho que você já ouviu essa ilustração, mas não importa quão intensa seja a tempestade, o sol continua brilhando e o céu lá em cima continua azul. Leve as suas emoções para conversar com o Senhor e tenha certeza que você vai sair de lá mais leve, pleno, com uma maior clareza. Amém? Se essa mensagem abençoa a sua vida, lembra de compartilhar ela com algum amigo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!